Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui no Hospital Check-up e hoje nós vamos operar um caso de um cálculo no rim e também no ureter. Então a gente chama de urolitíase. São esses cálculos que são formados no rim. Alguns deles, eles crescem no rim mesmo, não se movimentam. Mas nesse caso, ele surgiu no rim, é um cálculo relativamente pequeno, 7 milímetros. Ele se deslocou e ficou preso no ureter. E existem também cálculos também menores no rim. Então qual é o objetivo dessa cirurgia? A gente vai fragmentar esse cálculo que está no ureter, que é o cálculo maior. A gente vai usar uma tecnologia chamada Thulium Laser, que é a melhor tecnologia para fragmentação de cálculos do mundo. Então a gente já tem essa tecnologia em Manaus. E nesse caso também a gente vai subir, depois de transpor esse cálculo, a gente vai no rim e vai retirar esses cálculos renais. Então é uma cirurgia que a gente chama cirurgia combinada dupla, onde a gente vai remover o cálculo do ureter e também do rim. E o que é muito interessante é que essa cirurgia ela é feita totalmente sem cortes. Então hoje essas tecnologias minimamente invasivas, elas permitem remover esses cálculos sem qualquer corte para esse paciente. Para você que tem o diagnóstico de cálculo, está com medo de fazer cirurgia ou pensa que vai ter que fazer um corte muito grande, então hoje a gente consegue fazer a cirurgia de forma minimamente invasiva com excelentes resultados. Hoje nós estamos aqui no Hospital Check-up, estou aqui do lado do Dr. Tiago Ferreira, que é meu parceiro para cirurgias de cálculo e também cirurgia laparoscópica minimamente invasiva. Tiago, eu já dei uma introdução aqui falando sobre o cálculo que nós vamos operar hoje. Na verdade são dois, né? Cálculo no ureter e cálculo no rim. Queria que você comentasse os fatores, né, que levam a pessoa a ter cálculo e se isso aí é muito frequente aqui no Amazonas. Perfeito. A gente tem uma incidência de cálculo renal muito grande aqui na nossa região. A região quente, que a gente perde muito calor por transpiração, principalmente nessa época de verão. Então isso desidrata muito o corpo. E a desidratação é um fator de risco muito importante para a formação de pedra no rim. Por isso que a gente sempre bate na tecla da hidratação, tomar bastante água, se hidratar bem, principalmente nessa época de verão agora, para evitar a formação de pedra nos rins. Todo mundo pergunta, se eu tomar muito leite, né? Se eu comer muita carne vermelha, se eu ganhar peso, se eu for sedentário, isso aí também é fator de risco? Exatamente, são fatores de risco. A síndrome metabólica, que é aquele excesso de peso, você tem problemas de dislipidemia, ou seja, aumento de colesterol, triglicerídeos, o aumento da circunferência abdominal, tudo isso gera alterações metabólicas no seu organismo que vão levar à formação de pedra nos rins. Se você ingere muito cálcio, né, tem muito cálcio na alimentação, isso pode também ser um fator, mas para isso é importante fazer um acompanhamento médico, Exatamente. fazer exames, fazer uma avaliação da sua urina para saber se você precisa ou não entrar com algum tipo de medicação e modificação na sua dieta. Hoje está tendo um excesso de uso de suplementos à base de aminoácidos e também à base de proteína. São as proteínas isoladas, né? Já comenta um pouquinho se também tem relação, principalmente com aquele indivíduo que gosta de treinar, mas não gosta de tomar água. E aí, o que acontece com ele? Aí é complicado, porque você está aumentando o aporte de proteína, você vai estar sobrecarregando o seu rim. E isso também é um fator de risco para a formação de pedra. Então, para usar o suplemento é importante, a gente usa, mas faça o acompanhamento, faça os seus exames, né? Esteja sempre em comunicação com o seu médico para saber se você pode ou não tomar isso, né? Isso vai ser um fator de risco ou não para a formação de pedra nos rins. E outra coisa, não esquece a garrafinha de treino, né? Porque Sempre, se não né? toma água, Sempre, já é. hidratação 100%. Quando se fala de síndrome metabólica, a gente, lógico, relaciona isso aí com aquele paciente obeso, sedentário, não gosta de fazer atividade física, etc. Mas também a gente tem que lembrar do público que está cada vez mais comum, que é o paciente bariátrico, né, Thiago? Exatamente. A cirurgia bariátrica, ela ocasiona algumas alterações metabólicas no seu metabolismo de absorção de nutrientes que também vai levar à formação de pedra nos rins. É muito comum a gente receber esses pacientes no consultório, né, que fazem a cirurgia bariátrica e começam a produzir pedra nos rins. Isso. Esses pacientes precisam ser acompanhados, fazer exame de avaliação metabólica da sua urina para evitar a formação dessas pedras. Então, para você que fez cirurgia bariátrica, não está fazendo seu acompanhamento urológico, é muito importante que você passe no urologista, principalmente você que já tem mais de 40 anos, não só para ver questões da próstata, questões hormonais, da andropausa, mas também para ver a questão de uma possibilidade de repente ter
cálculo. Hoje em Manaus, a gente já tem disponível, bem em mãos, todos os recursos de ponta, tecnologia de ponta, que a gente utiliza nos Estados Unidos, Europa, todos os centros médicos de alta tecnologia, nós já temos esse material aqui em Manaus. Laser de alta potência, cirurgias minimamente invasivas, sem corte, que conseguem realmente chegar no local da pedra, fazer a fragmentação completa e retirar esse material do seu organismo. Então, em Manaus, nós já temos esse tipo de material à disposição. Tiago, queria que você comentasse, nós vamos usar, talvez hoje, a tecnologia mais efetiva e moderna do mundo para a fragmentação de cálculo, que é o túlium. Quer comentar a diferença do túlium para o laser convencional? O túlium, ele é um laser de alta potência, de alta fragmentação. O poder de fragmentação do túlium, ele é superior ao laser comum. Então, a gente consegue chegar lá de forma minimamente invasiva, sem corte nenhum, chegar no local da pedra, fazer a fragmentação completa desse cálculo, até cálculos um pouco maiores do que antigamente. A gente consegue, com muita eficiência, fazer a fragmentação total e retirar esse material do organismo da pessoa, deixando o seu rim totalmente limpo. Tiagão, qual é o tempo de permanência desse paciente? Se a gente deixa o dispositivo, que no caso é o duplo J, como é que a gente faz, de repente, para tirar esse duplo J depois? Como é que é a nossa rotina aqui, para o pessoal entender como é que a gente trabalha? Olha, a nossa tendência é deixar o paciente cada vez menos no hospital, né, evitando chances de infecções hospitalares. Então, se a gente faz uma cirurgia, né, a cirurgia de manhã cedo, o paciente está em bom estado geral, o paciente recuperou bem, a gente pode até, no mesmo dia, no final da tarde, liberar esse paciente para dormir na sua residência com total tranquilidade e segurança. É a tendência do momento, que são as cirurgias chamadas day hospital, né? Quer dizer, interna, opera, vai para casa. Isso aí a gente tem feito, tem dado muito certo. O J é um dispositivo que a gente precisa deixar após a cirurgia, por quê? A manipulação pode ocasionar alguma inflamação, e essa inflamação pode causar algum incômodo no paciente no pós-operatório. O duplo J, ele garante que esse rim ele vai continuar sendo drenado de forma eficiente, né, e ajuda nesse processo de cicatrização ali internamente dentro do rim. Então, o duplo J ele serve para isso. E a gente retira esse duplo J em uma, máximo 2 semanas, com total tranquilidade. Lembrando também, o Tiago falou muito bem, além do inchaço da manipulação, os cálculos, eles têm uma parede, não é lisinha não, é cheia de ponta. Então, à medida que ele vai se deslocando, como nesse paciente aqui, ele vai ferindo, lesando o ureter, e o duplo J, quando ele é passado, ele é de silicone de alta maleabilidade, né, Tiago? Então, ele vai ajudar na cicatrização, mantendo o ureter aberto, porque senão pode ter problema de drenagem e esse paciente tem uma complicação que é a estenose de ureter, que é temida por todos nós, né, Tiago? Tiago, uma coisa interessante também, nós vamos remover esse cálculo, apesar da gente fragmentar, a gente sempre colhe aquele fragmento para mandar para fazer a análise bioquímica desse cálculo, né? Porque muitas vezes a pessoa retira o cálculo e não manda para estudar, e a gente sabe que isso aí é uma das formas da gente ver de que ele é composto e traçar uma estratégia para que o paciente não tenha mais cálculo. Quer comentar um pouco? É o que eu sempre falo, a cirurgia para tirar o cálculo ela é a ponta do iceberg, ela é só a parte final. A gente precisa estudar esse paciente como um todo o seu metabolismo, a sua urina, a composição da sua urina, a composição da pedra, para justamente trabalhar na prevenção. De repente, esse paciente ele tem alguma alteração genética, alguma alteração metabólica, a gente entra com a medicação, consegue resolver essa alteração e esse paciente passa a sua vida ali sem formar novamente a pedra. Então, a composição do cálculo retirado, ela é uma ferramenta muito importante nesse processo de trabalhar na prevenção da formação da pedra. Pessoal, vocês são nossos convidados para acompanhar esse procedimento, a gente vai estar postando aqui. E eu e o Dr. Tiago Ferreira estaremos nos nossos consultórios, né, Tiago? Isso. Para quem quiser saber mais sobre cálculo, ou se realmente tem necessidade de uma cirurgia para cálculo, né, Tiago? É isso mesmo, estamos à disposição para fazer essa avaliação, fazer toda a avaliação do seu metabolismo, da sua urina, para saber se você tem algum fator de risco, enfim. Trabalhar também na prevenção, para evitar que você forme esses cálculos e tenha prejuízo no seu rim. Aqui nós estamos subindo no ureter, essa estrutura escura são os fios guias que a gente utiliza para guiar a gente na passagem do ureter. A gente tem alguns fragmentos de cálculo. Então é um cálculo que está alto, ureter médio superior, e aqui o cálculo.
Finalizamos o procedimento de 1 hora. Então, nós fragmentamos o cálculo do ureter, eu, doutor Tiago Ferreira, subimos com o ureteroscópio flexível, fizemos uma renoscopia, removemos o cálculo renal e finalizamos o procedimento. Então, está aqui o duplo J já passado. Aqui a bainha no ureter. E aqui, ó, fazendo a volta, um cálculo, que foi exatamente o cálculo que estava no rim, que nós fragmentamos e removemos de forma minimamente invasiva. Então, esses procedimentos vieram para fazer total diferença na endurologia e a gente fica muito feliz porque esse paciente vai ser operado e amanhã já vai estar em casa.